a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, bendito do Senhor. Muito boa noite, saúde a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom estarmos reunidos mais uma vez, nessa quarta-feira, nesse encontro online. Hoje um pouquinho diferente porque nós não estamos ao vivo, tá? Como nós já avisamos previamente, domingo na celebração. Hoje, por conta de um encontro do conselho, nós não conseguimos estar ao vivo, mas nós gravamos essa mensagem, gravamos esse encontro, para que juntos agora, nesse tempo, a gente podemos juntos, né, louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. E desde já, mesmo que nós não estejamos online, eu quero pedir para você que está se chegando aqui, você que está aqui com a gente, a colocar no chat, nos comentários, seus pedidos de oração, para que nós possamos também cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz, de orar uns pelos outros, né? Você tem a oportunidade aí de ler os comentários, de ver aí os pedidos que estão sendo colocados, para a gente orar também com você e por você, tá bom? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus mais uma vez, e que seja um tempo em que Deus possa ministrar ao nosso coração, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou acessar a sua Bíblia comigo, no livro de Lamentações, capítulo 3, terceiro capítulo de Lamentações. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 19 até o verso de número 24. Livro de Lamentações, das Lamentações, capítulo 3, terceiro capítulo. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 19 até o verso de número 24. Amém? Sejam todos bem-vindos. Você que está se chegando agora, aí no YouTube ou no Facebook, sejam bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Hoje nós não estamos ao vivo, né, mas com a graça de Deus, Ele se faz presente e vai certamente ministrar o nosso coração. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao verso 24, diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã.
grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Palavras do Senhor, amém? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Diante da amargura, diante do abatimento da alma, Jeremias diz que quer trazer à memória aquilo que traz a esperança. E aquilo que traz a esperança é a presença de Deus, amém? É as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã, e misericórdias essas que são a causa de não sermos consumidos pela ansiedade, pela amargura, pelo medo, pela incerteza, por tantas coisas, tribulações que possam tirar a nossa paz. Por isso nós devemos, como ele diz, esperar no Senhor, que Ele é a nossa esperança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você está chegando agora, quero te dar boa noite. Eu já avisei aqui o pessoal que hoje está um pouquinho diferente, nós não estamos ao vivo, né? Estamos no encontro do conselho no dia de hoje, tempo de renovação, de oração, de estarmos juntos, buscando a direção do Senhor. Então eu quero convidar você mesmo assim a colocar aqui no chat, nos comentários, os seus pedidos de oração, para que todos aqui possam ler e que a gente possa cumprir também a palavra do Senhor, que é orar uns pelos outros, amém? Louvado seja Deus. Eu quero dar alguns avisos rápidos e importantes para você. O primeiro aviso é sobre a nossa festa da família, a nossa festa que vai acontecer aí no dia 5 de novembro, a partir das 4 horas da tarde, das 16 horas até as 21 horas, a festa da família. Vamos ter brinquedo para as crianças, vamos fazer um pouco parecido com a nossa festa das nações, que a igreja fazia antigamente, né? Todo mundo lembra. Nós vamos fazer aqui no estacionamento da igreja, vamos ter brinquedo para as crianças, como eu disse, no salão, vamos ter um momento agradável aqui de comunhão. Por isso você é o nosso convidado, é a nossa convidada. Convide amigos, familiares, né, famílias de amigos, convide para estarmos juntos. Nós temos aqui na igreja uma lista com produtos para você fazer a doação, porque nós queremos que você participe da festa também, né? Não só vindo, né, mas também doando algum produto, doando algum material, e todo o dinheiro arrecadado vai ser, na parceria com o Ministério de Ação Social e Diaconia da nossa igreja, com o MASD, vai ser revertido para a Missão Sena, para a Missão Sal, para compras de itens para a cesta básica, enfim, esse dinheiro vai ser revertido para que a gente consiga continuar ajudando as pessoas que necessitam. Então participe no dia 5 de novembro, das 16 às 21, envie esse convite, convidando pessoas que você conhece. Na nossa celebração aqui nos domingos, na escola dominical, tem a listinha aqui na porta para você dar o seu nome ali para participar, doando algum material, para que a gente possa ter um momento aí de comunhão e de festa legal, para a honra e a glória do nosso Deus, amém? O próximo aviso é sobre a nossa cantata de Natal, né? A nossa cantata de Natal, que vai acontecer no dia 18 de dezembro, e a gente quer a sua participação. Nós não estamos procurando cantores profissionais, como eu já disse, né? Mas nós estamos procurando servos e servas do Senhor que querem participar, louvar, adorar esse Deus que nasceu, que se fez homem, que viveu no meio de nós, amém? Então a cantata de Natal, a nossa história começou, participe. Primeiro ensaio já agora, sexta-feira, às 20 horas, para a gente já apresentar as músicas que serão cantadas para vocês. Mesmo que você não consiga participar, dê o seu nome para Verônica, para Gabi, para Diva, para Márcia, para o Felipe, dê o seu nome para nós, responda lá no WhatsApp da igreja, eu quero participar. Mesmo que você não consiga participar desse primeiro ensaio, é muito importante a sua participação, o engajamento para nós estarmos juntos aí louvando, engrandecendo o nosso Deus. No dia 18 de dezembro, a nossa cantata, mas o primeiro ensaio acontece aí, dia 14 agora, a próxima sexta-feira, depois de amanhã, às 20 horas, tá bom? O último aviso é sobre o curso de finanças, que vai acontecer aqui na nossa igreja, no dia 12 de novembro, uma parceria com o presbitério, com a Coordenadoria Regional de Adultos. Nós
temos aí o Rafael, que é lá da primeira IPI de Santo André, que dá aula de finanças, tem uma escola de finanças, e por ser cristão, então ele fez esses 10 mandamentos das finanças, baseando-se na palavra de Deus. E é muito importante a gente aprender, saber lidar com o dinheiro para ter paz, não é mesmo? Então você que quer participar, você que conhece alguém, quer convidar alguém, convide para estar junto aqui com a gente. O valor da inscrição é R$15, já com o almoço incluso. Nós vamos ter aí, a partir das 8h30, o início do curso, até às 16 horas, e com um intervalinho aí para o almoço. Então, se você tem disponibilidade, se você quer participar, venha com a gente, então, aí nesse curso. Paz e dinheiro, finanças por princípios bíblicos, muito importante para nós. Quem participou do primeiro, que foi lá em Santo André, certamente foi muito abençoado. Vamos ter aí o livro, o livro do Rafael, que vai ser vendido durante o curso, que é exatamente esse tema, os 10 mandamentos das finanças. Então participe, esteja se engajando, coloque aí na tua agenda para você participar também. Amém? Louvado seja Deus. Quero dar uma boa noite especial para você que está chegando agora, para você que está se achegando. Hoje, como eu já disse, estamos um pouquinho diferente aí, não estamos ao vivo, mas certamente Deus se faz presente. E eu quero que você não deixe de compartilhar aqui os seus pedidos de oração, para que a gente possa, e todos que estão aqui possam ler também e orar uns pelos outros, cumprir aquilo que a palavra nos diz. Amém? Nós vamos meditar nessa noite numa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero revisitar este tema importante para nós, principalmente diante de tempos difíceis que temos vivido, e certamente cada um de nós, na nossa experiência, na nossa vida, no nosso contexto, talvez estejamos enfrentando alguma situação que às vezes nós temos perdido a esperança. Mas eu quero, antes de tudo, ler com você a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo João. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 21, do primeiro verso até o verso de número 14. João, capítulo 21, Evangelho segundo João, capítulo 21, do primeiro verso ao verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 21, do primeiro verso ao verso 14. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da cidade da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm algo para comer? Tem alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor?" Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando as redes com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus então lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus então disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Uma palavra que nós temos aqui, queridos irmãos e irmãs, de uma terceira vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos depois de ressurreto. Uma palavra em que Jesus mais uma vez opera um milagre,
Milagre de onde eles estavam ali pescando a noite inteira, e já quando estavam prestes a ir embora, Jesus ali se apresenta para eles. Eles não reconheceram que era Jesus, e aí Jesus pede para eles jogarem a rede mais uma vez do lado do barco, e os peixes então, eles aparecem, e aí eles têm uma pesca farta. Jesus ali alimenta, provisiona um alimento ali para ele e para os seus discípulos. Fato é que essa palavra nos traz de volta a esperança, como lemos há pouco, né, em Lamentações. Certamente, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos vivido um tempo que talvez muitos de nós tenham perdido a esperança. Talvez nós estejamos sem esperança diante do cenário que estamos vivendo, sem perspectiva de mudanças, não só em nosso país, no âmbito político, não só nessa perspectiva. Não vamos nos colocar diante dessa polarização, mas talvez em várias áreas da vida, no casamento, no trabalho, até mesmo na igreja, talvez nós tenhamos perdido a esperança. Não sabemos o que fazer, estejamos com a alma abatida, com a alegria se esvairindo do nosso coração. Talvez isso aconteça porque nós, diante desse coração enganoso e egoísta que nós temos, talvez isso aconteça muitas vezes porque nós colocamos a nossa esperança, nós colocamos as nossas expectativas, nós colocamos isso em coisas erradas, e no lugar errado, melhor dizendo, né? Talvez as nossas expectativas estejam em pessoas, talvez as nossas expectativas estejam em métodos, talvez as nossas expectativas estejam em qualquer outra coisa que na realidade não vai trazer de volta para nós a esperança, não vai trazer de volta para nós a provisão da alegria que nós tanto precisamos. Talvez nós estejamos como Jeremias, que nós lemos no início, que disse: já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Pouquinho antes do texto que nós lemos no início, Jeremias abre o coração. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Talvez nós estejamos vivendo assim na nossa vida. A nossa sociedade talvez esteja vivendo assim, o nosso país esteja nos fazendo sentir assim. Já não sei o que é ter paz, me esqueci do que é desfrutar do bem, do que ter alegria, já não tenho esperança. Mas não só, como eu disse, no âmbito social, cultural, político, mas na nossa vida talvez, pessoalmente falando, no nosso casamento, na nossa saúde, nas dificuldades de saúde, no trabalho, na igreja, talvez estejamos assim. Mas o próprio Jeremias, ele nos ensina a não desistirmos ou a nos entregarmos a esse abatimento da alma. Ele nos relembra que precisamos trazer de volta aquilo que nos dá esperança, amém? E essa esperança que ele pede é somente a presença do Senhor. É a presença de Jesus, a presença do nosso Senhor, que pode renovar a esperança, pois as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. As misericórdias se renovam a cada manhã, e as misericórdias, a bondade, o amor e a graça de Deus são a causa de não sermos consumidos pelo abatimento da alma, por tantas dificuldades que talvez estejamos enfrentando. Jeremias nos diz ainda que é no Senhor que devemos esperar. É nele que nós iremos encontrar a esperança verdadeira para os nossos dias de tribulação. É nele, no Senhor, que nós encontraremos forças para continuar vivendo, mesmo em meio ao mundo perdido, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio a qualquer coisa que tenha tirado a nossa paz, a nossa esperança. No texto que nós lemos hoje, o apóstolo João apresenta Jesus como o motivo para a esperança. Mesmo diante das adversidades, das tempestades, mesmo diante da falta de provisão, mesmo diante de uma noite sem pesca, mesmo diante de um momento de dificuldade, o Senhor se faz presente. Mesmo que nós não o reconhecemos, mesmo que nós não o enxerguemos nas situações, Ele se faz presente. Jesus é aquele que nos direciona, queridos irmãos e irmãs, amém?
mesmo em meio à escuridão que talvez estejamos vivendo, mesmo em meio ao cenário de caos que talvez estejamos vivendo no nosso país, na nossa vida individual, no trabalho, no casamento, na igreja, enfim, em qualquer lugar. Se estamos nos sentindo perdidos, sem direção, sem saber o que fazer, sem esperança, Jesus se faz presente e nos direciona, amém? No texto que nós lemos, no verso 5 e no verso 6, diz que Jesus, ao perguntar se aqueles homens tinham algo para comer, a resposta foi negativa, porque eles tinham passado a noite pescando, não haviam pegado nada, portanto não tinham nada a oferecer. Talvez aqueles homens estivessem com a alma abatida, por terem que voltar para casa sem nada, e aí estavam sem direção, sem saber o que fazer. Mas Jesus, mesmo sem ser reconhecido, Jesus dá àqueles homens uma nova direção. Jesus dá àqueles discípulos um novo direcionamento e pede para eles: joguem na direita do barco de vocês e acharão. Jesus é bem específico: joguem à direita a rede, à direita do barco, joguem a rede e vocês acharão. Será que eles já não haviam lançado a rede, talvez, à direita do barco? Talvez não naquele lugar. Considerado o tempo gasto até ali, nós vemos ali no verso 3, no verso 4, a noite inteira pescando. Com certeza eles já haviam lançado as redes em todos os lugares, porque eram pescadores profissionais e certamente sabiam onde haveria peixes. Mas o texto deixa claro que é somente sob a orientação de Jesus que nós encontraremos a direção correta para as nossas vidas. É somente por meio de Jesus que nós encontraremos forças e esperança, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da falta de perspectiva de algum resultado. Talvez você esteja esperando algo. Talvez você esteja esperando a solução de um problema de saúde. Talvez você esteja esperando algo no seu trabalho. Talvez você esteja esperando algo na sua família. Talvez você esteja sem perspectiva alguma. Não sabe o que fazer, o que falar. Mas em Jesus nós encontramos a direção. Amém? Isso nos dá uma grande lição, queridos irmãos e irmãs, a respeito da nossa tentativa, muitas vezes, e a começar em mim isso nos traz uma lição muito importante a respeito da tentativa de nós, muitas vezes eu e você, de buscarmos a nossa independência, de confiar na capacidade humana, seja nossa ou de alguém, de colocar nas pessoas ou em nós mesmos a esperança de encontrarmos a direção diante do mundo perdido e diante das nossas dificuldades. 7 pescadores profissionais não sabiam mais o que fazer. Certamente eles sabiam muito mais sobre pescaria do que Jesus. Mas mesmo sendo profissionais, não sabiam mais o que fazer. Não eram pescadores de final de semana, não, nem de pesqueiro, né? Que pelo menos ali é certeza de ter peixe, né? Eram profissionais, mas não sabiam mais o que fazer. Mas foi diante do direcionamento do Senhor Jesus que eles encontraram uma nova direção, que eles encontraram peixes. Eu não sei o que você está esperando, mas é em Jesus que você vai encontrar a direção. Amém? Às vezes nós nos encontramos em meio a tempestades, perdidos, sem esperança, sem perspectiva, e no anseio de resolver as coisas, nos firmamos muitas vezes em nós mesmos, no conhecimento que achamos que nós temos, ou então em outras pessoas, em outras coisas, que nos trazem uma falsa sensação de resolução, mas que não nos trazem a verdadeira direção. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verdadeiro caminho, Ele é a verdade absoluta para as nossas vidas. Ele nos dá o verdadeiro caminho.
Somente em Jesus nós encontraremos, queridos irmãos e irmãs, a verdadeira direção para resolver os nossos problemas, para resolver as coisas, para acalmar as nossas tempestades. Somente em Jesus nós vamos encontrar a direção em meio ao mundo perdido. Não é num partido A, num partido B, não é num amigo, não é no chefe, não é em ninguém, num familiar, mas em Jesus. Somente em Jesus nós vamos encontrar a direção. Somente Jesus nos traz uma verdadeira esperança de resoluções completas para os nossos anseios. E somente Jesus nos traz a única e verdadeira esperança frente a dias difíceis como os que temos vivido. Amém? Então Jesus é aquele que nos direciona, mas Jesus também é aquele que nos sustenta, nos dá a direção correta e nos sustenta em todas as coisas. O verso 9 do nosso texto diz, versículo 9 diz: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com um peixe por cima e também havia pão. Esse texto, de uma maneira muito clara, nos mostra o quanto Jesus se faz presente, nos direcionando, mas também provisiona todas as coisas para nós. Provisiona todas as coisas para que a gente continue na direção que Ele deu. Dentre tantos ensinamentos, essa pequena porção que às vezes passa despercebida nesse contexto, revela que Jesus é aquele que cuida, que nos direciona, mas também é aquele que nos sustenta. Jesus é quem sustenta a vida dos seus discípulos, amém? Jesus é quem tem sustentado a sua vida, meu irmão e minha irmã, amém? Jesus é quem tem sustentado a vida da nossa igreja. Jesus é aquele que nos sustenta. Isso é graça, graça imerecida, mas que pela misericórdia que não tem fim, a cada dia nós recebemos. O sustento dos cristãos vem de Deus. E é isso que o texto enfatiza. Jesus é o nosso sustentador. A providência divina está em questão aqui. Nós, eu e você, nós devemos buscar fundamentar a nossa esperança em Cristo somente. Não só porque Ele irá nos direcionar, mas também porque Ele é quem irá sustentar a nossa vida diante das nossas dificuldades. É Ele quem vai nos dar forças. É Ele que vai nos sustentar diante das nossas dificuldades. Somente em Jesus nós encontramos o verdadeiro sustento. Não é à toa que as Escrituras apontam Jesus e Ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Jesus é a fonte onde nós podemos procurar fonte de renovação. Em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus diz: venham até mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é aquele que nos sustenta, que alivia a nossa carga, que divide o jugo com a gente, porque o jugo dele é suave. Com certeza, queridos irmãos e irmãs, Jesus é a fonte de todo sustento físico e espiritual necessário para fortalecer a nossa fé em meio às nossas dificuldades. Amém? É importante ressaltar aqui que esse sustento que o texto nos ensina não é somente o sustento físico por meio dos alimentos, como Ele mesmo fez com os discípulos, provisionando o pão e o peixe, mas também o nosso sustento espiritual. É somente por meio de Jesus que nós seremos saciados em nossa busca por sentido neste mundo caído. Ele é quem vai continuar nos sustentando. Amém? Portanto, diante das suas dificuldades, diante de tudo que nós temos enfrentado, deixe Jesus direcionar a sua vida e deixe que Jesus sustente a sua vida. Amém? Além de direcionar a nossa vida, além de sustentar a nossa vida, Jesus, nesse texto, Ele nos dá uma promessa. Nós temos uma promessa clara aqui de Jesus. Jesus, Ele sempre está presente. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E vivo está e reina para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Amém? Ele se faz presente.
O Senhor Jesus sempre nos dá a promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes somos nós, eu e você, que esquecemos que Ele está presente. Mas Ele não se esquece. Ele se faz presente todos os dias. No verso 4, o texto nos diz: ao romper o dia, Jesus estava na praia. Jesus se fez presente em meio à dificuldade daqueles homens. Mas os discípulos, o texto diz, não reconheceram que era Ele. Jesus estava ali, queridos irmãos e irmãs. Jesus estava na praia. Jesus está aqui, Jesus está aí com você. Ele se faz presente todos os dias, amém? Você crê nisso? Isso nos revela que o Senhor Jesus nunca abandona os seus, mas está presente nas horas mais difíceis. Nós que não os reconhecemos, nós que não o reconhecemos muitas vezes, ou não sabemos achá-lo muitas vezes. A semelhança dos discípulos que não o reconheceram, muitas vezes nós não reconhecemos Jesus todos os dias. Porque, sejamos sinceros, é mais fácil a gente clamar por Jesus e reconhecer que Jesus se faz presente quando estamos na dificuldade. Mas no dia a dia, na correria da vida, muitas vezes nós não reconhecemos Jesus presente na nossa vida, em todas as áreas, em todo momento, onde estivermos, Jesus está presente. Alguns comentaristas bíblicos, por exemplo, salientam que Jesus não tinha obrigação de aparecer aos seus discípulos naquela ocasião, porque ele já tinha feito isso 3 vezes. Uma quando eles estavam dentro da casa com medo dos judeus, João capítulo 20. Outra vez, 8 dias depois da primeira manifestação. E o capítulo 21 de João relata a 3ª manifestação de Jesus aos seus discípulos. Mas é aqui que nós somos confrontados e relembrados, queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes, diante das nossas angústias, nós não reconhecemos ou não queremos Jesus por perto. Como a gente falou no primeiro ponto, quando Ele nos direciona, muitas vezes a gente quer fazer isso com as nossas próprias forças, quer fazer isso com o nosso próprio entendimento, ou colocamos esperança em outros lugares ou em outras pessoas e não reconhecemos que Jesus está aqui na nossa praia, está presente na nossa vida, pronto a nos direcionar, pronto a nos sustentar. Queremos resolver ou estamos tão apavorados que nos entregamos ao nosso coração, entregamos a nossa mente, o nosso coração ao medo e nos esquecemos que Jesus está presente, pronto a nos ouvir. Não importa as circunstâncias, queridos irmãos e irmãs, que nós enfrentemos ou que ainda vamos enfrentar, Jesus se faz presente, amém? Ele se faz presente na praia, mesmo que nós não o reconheçamos, Ele se faz presente. Às vezes as pessoas nos abandonam, nem sempre os amigos estão presentes, mas como o salmista mesmo diz no Salmo 27, versículo 10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. O Senhor vai me acolher, porque Ele se faz presente. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, amém? Por isso, quando olharmos ao nosso redor e não vermos ninguém, quando olharmos ao nosso redor, não soubermos que direção tomar, quando olharmos à nossa volta e estivermos com a alma abatida, lembremos e não nos esqueçamos de perceber a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, amém? Estar com Jesus é a melhor experiência que nós podemos ter. Nós é que esquecemos, nós é que nos distanciamos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por tantas coisas que acontecem na nossa vida. E talvez, queridos irmãos e irmãs, até mesmo por conta da política, de brigas, de opiniões, temos nos distanciado de Jesus. Mas a sua presença, ela é renovadora, ela é consoladora, nos dá a direção e nos dá o sustento. Por isso, a nossa esperança, por isso nós temos como igreja, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, colocarmos a nossa esperança
buscarmos a direção, o sustento para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa igreja, em Jesus Cristo e ponto. Não em pessoas, não em lugares, não em nós mesmos ou em qualquer outro lugar, mas em Jesus Cristo nós devemos buscar direção, sustento e a presença constante para a nossa vida. Amém? Portanto, percebamos que o texto nos traz ensinos claros e poderosos em relação a Jesus Cristo. Ele é a base da esperança para a nossa vida. A esperança diante de dias difíceis. A semelhança de Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diante de dias difíceis, diante de dificuldades que você tem enfrentado, traga de volta aquilo que te dá esperança. Não é o pastor Rafael, não é a presbiteriana independente, não é qualquer pessoa, não é o seu amigo de trabalho, não é nem a sua família. Mas Jesus Cristo é aquele que renova a nossa esperança, que nos traz a direção e o sustento necessário para prosseguirmos. Em Jesus, queridos irmãos e irmãs, nós encontraremos a direção, o sustento e a certeza de que nunca estaremos a sós. Amém? Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus? O interessante é que todo o evento registrado por João aconteceu após a ressurreição. E é por isso que Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 ao 19, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa esperança. Mas Ele ressuscitou e vivo está, se faz presente nas nossas vidas. Portanto, busquemos a sua presença, busquemos a presença de Cristo Jesus. Busquemos a presença de Jesus que nos traz a direção, o sustento para continuarmos diante da sua presença real e eficaz, para que Ele continue sendo aquele que é exaltado e glorificado nas nossas vidas. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Que você possa consagrar a sua vida a Jesus, que você possa continuar buscando a presença de Jesus na sua vida. Amém? Como eu já disse no início, nós não estamos ao vivo hoje. Essa mensagem foi gravada, esse momento foi gravado. Mas Jesus se faz presente aqui. Amém? Ele se faz presente aí onde você está. Foram colocados aqui pedidos de oração e eu peço para que você que está acompanhando, dá uma lida aqui nos pedidos que foram colocados para que a gente possa orar uns pelos outros, buscando a presença de Jesus, para que Ele nos direcione, para que Ele nos sustente e continue cada dia mais sendo exaltado através das nossas vidas. Amém? Eu quero orar com você agora. Depois da oração nós vamos encerrar e nos encontramos domingo às 9 horas aqui na Escola Bíblica Dominical. A não ser que você tenha alguma dificuldade na saúde, venha, meu irmão, venha, minha irmã. Tem sido aulas abençoadíssimas pelo presbítero Amauri, presbítero Edson. Se faça presente, assim como Jesus se faz na sua vida. Amém? Às 18 horas a celebração. Vamos ter aí a cantata, 2 meses de preparação. Venha, participe, se engaje. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus juntos, unidos na presença de Jesus. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela tua palavra. E queremos trazer de volta aquilo que nos dá esperança. Temos vivido dias difíceis, tempos difíceis. Cada um de nós aqui temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas. E nós consagramos as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Para que o Senhor nos dê a direção. Para que o Senhor nos sustente. Para que o Senhor continue se fazendo presente, ó Deus, nas nossas vidas, através do teu Espírito Santo. Ó Pai, que possamos a cada dia buscar a tua face. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui, cada família aqui representada. O Senhor continue a abençoar, a sustentar e a provisionar todas as coisas. Ó Pai, apresentamos aqui agora diante do teu altar cada pedido aqui que foi colocado, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando
cuidando, provisionando todas as coisas em nome de Jesus. Colocamos os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, acamados, lutando, Senhor, pela vida. Lembramos aqui em especial pelo nosso irmão Geraldo. Tantos irmãos e irmãs que estão fazendo tratamento, Senhor, que estão acamados. Coloque tua mão santa, curadora e restauradora, em nome de Jesus. Agora também pedimos, Senhor, pela nossa igreja, pela primeira IPI de São Caetano do Sul, que o Senhor continue a nos direcionar, a nos capacitar. Que tudo o que fizermos, ó Pai, seja para a honra e a glória do teu santo e bendito nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, mas recebe a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, insondável, infinito amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, um ótimo restinho de semana e que Deus continue te abençoando. Forte abraço.